Uma crise sem precedentes está abalando a Rússia neste exato momento. Enquanto o mundo observa atentamente, a Ucrânia executou uma das campanhas militares mais devastadoras da guerra moderna, a destruição sistemática da infraestrutura energética russa. E os números são absolutamente chocantes. Desde agosto de 2025, drones ucranianos atacaram 16 das 38 refinarias de petróleo russas. Isso representa nada menos que 38% da capacidade total de refino de petróleo da Rússia no papel. Estamos falando de 123 milhões de toneladas anuais de capacidade de refino comprometida, de um total de 327 milhões de toneladas que a Rússia possui. Para colocar em perspectiva, isso equivale a 6,5 milhões de barris por dia fora de operação ou severamente danificados. Mas a realidade no terreno é ainda mais dramática. Análises independentes e relatórios russos confirmam que aproximadamente 20% da capacidade real de processamento de petróleo da Rússia foi eliminada devido aos ataques ucranianos sustentados. Isso não é apenas um número estatístico. Isso significa que 338 mil toneladas de petróleo bruto por dia simplesmente não estão sendo refinadas. As consequências são catastróficas para a economia russa e para a máquina de guerra de Putin. As refinarias atingidas incluem algumas das instalações mais estratégicas da Rússia: Volgogrado, Novokuibychev, Ryazan, Saratov, Salavat, Krasnodar e Rostov. Muitas dessas refinarias foram atacadas múltiplas vezes, demonstrando a capacidade ucraniana de penetrar repetidamente as defesas aéreas russas e causar danos acumulativos devastadores. Imagens de satélite revelam que a Rússia está desesperadamente instalando redes anti-drone sobre refinarias críticas como Kuibychevsky, uma medida defensiva que demonstra a vulnerabilidade extrema dessas instalações estratégicas. A crise de combustível resultante está se espalhando por toda a Rússia como um incêndio descontrolado. Em setembro de 2025, a produção de gasolina russa despencou em 1 milhão de toneladas. Isso criou um déficit de abastecimento equivalente a aproximadamente 20% do consumo doméstico russo. Mais de 360 postos de gasolina cessaram operações completamente. Racionamento de combustível tornou-se a nova realidade em várias regiões russas, com limites de 30 litros por cliente sendo impostos em áreas afetadas. As regiões mais atingidas são o extremo oriente russo e a Crimeia anexada, onde autoridades implementaram tetos temporários de preços e limites estritos de compra. Filas quilométricas de veículos aguardando combustível tornaram-se cenas comuns em cidades russas. A situação é tão grave que o governo russo estendeu sua proibição de exportações de gasolina até o final de 2025 e impôs restrições parciais às exportações de diesel para priorizar o abastecimento doméstico. Os volumes de exportação de produtos refinados russos caíram para os níveis mais baixos desde o início de 2022. Mas a estratégia ucraniana vai muito além das refinarias de petróleo. Em 21 de outubro de 2025, forças ucranianas lançaram um ataque combinado de mísseis e drones contra a planta química de Bryansk, uma instalação estratégica que produz pólvora, explosivos e componentes de combustível para foguetes usados pelas forças armadas russas. O ataque utilizou mísseis Storm Shadow lançados do ar, penetrando com sucesso as defesas aéreas russas e causando danos significativos à planta. Este ataque à planta química de Bryansk expôs de forma brutal as falhas críticas no sistema de defesa aérea russo. Fontes de inteligência ucraniana e grupos partidários relatam que os sistemas de defesa aérea russos, incluindo complexos SAM-TOR, estão sofrendo problemas operacionais críticos causados por sanções internacionais, ataques ucranianos a instalações de reparo e produção, e defeitos nos componentes produzidos pelo complexo militar industrial russo. Isso levou a falhas generalizadas de defesa aérea, forçando as forças russas a empregar táticas ineficientes, como rebocar unidades lançadoras com tratores, tornando esses sistemas ainda mais vulneráveis a ataques de precisão ucranianos. A Agência Internacional de Energia emitiu um alerta sombrio. Os efeitos dessas interrupções nas refinarias
provavelmente persistirão até bem dentro de 2026, já que os tempos de reparo são longos e algumas instalações foram atingidas múltiplas vezes. Apesar das alegações do governo russo de estabilização iminente, a alta demanda e os gargalos logísticos continuam pressionando o suprimento. A situação tornou-se tão crítica que a Rússia está promulgando medidas desesperadas. Moscou suspendeu temporariamente todas as exportações de gasolina e diesel para mercados externos, priorizando o abastecimento doméstico. Isso representa uma reversão dramática para um país que tradicionalmente foi um dos maiores exportadores mundiais de produtos refinados de petróleo. A receita perdida com essas exportações suspensas é estimada em bilhões de dólares mensalmente, agravando ainda mais a pressão econômica sobre o regime de Putin. Do ponto de vista militar, a campanha ucraniana contra refinarias representa uma mudança estratégica fundamental. A Ucrânia não está mais apenas defendendo seu território, está levando a guerra profundamente ao coração da Rússia, atacando a infraestrutura crítica que alimenta a máquina de guerra russa. Cada refinaria destruída significa menos combustível para tanques russos, menos querosene para aviões de combate, menos diesel para veículos militares. É guerra econômica e logística em sua forma mais pura e devastadora. A resposta russa tem sido surpreendentemente ineficaz. Apesar de possuir alguns dos sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo, incluindo o famoso S-400, a Rússia tem sido incapaz de impedir os ataques ucranianos sustentados. Os drones ucranianos, muitos deles de fabricação doméstica e relativamente baratos, conseguem penetrar repetidamente o espaço aéreo russo e atingir alvos a centenas de quilômetros da fronteira. Isso levanta questões sérias sobre a eficácia real das defesas aéreas russas e sobre a capacidade de Moscou de proteger sua própria infraestrutura crítica. A situação está criando tensões políticas internas na Rússia. Cidadãos comuns enfrentando filas intermináveis por combustível e preços disparados começam a questionar a narrativa oficial do Kremlin de que a operação militar especial está indo conforme planejado. Governadores regionais pressionam Moscou por mais recursos e proteção. O descontentamento está crescendo, especialmente em regiões distantes de Moscou, onde a crise de combustível é mais aguda. Para a Ucrânia, essa campanha representa uma vitória estratégica significativa. Com recursos limitados e enfrentando um adversário muito maior, Kiev demonstrou que pode infligir danos econômicos e militares devastadores à Rússia, usando táticas assimétricas inteligentes. Cada refinaria destruída custa à Rússia não apenas capacidade de produção, mas também bilhões em receitas perdidas e custos de reconstrução. É uma estratégia de atrito econômico que está funcionando. Os aliados ocidentais da Ucrânia observam com atenção. A eficácia dos ataques ucranianos valida a decisão de fornecer armas de longo alcance e tecnologia de drones avançada. Há discussões crescentes em Washington, Londres e outras capitais ocidentais sobre expandir ainda mais o apoio militar à Ucrânia, incluindo sistemas de mísseis com alcances ainda maiores que permitiriam atingir alvos mais profundos em território russo. A China, principal parceiro comercial da Rússia, também está reagindo. Pequim suspendeu importações de petróleo russo por via marítima, citando preocupações com a confiabilidade do fornecimento. Isso representa um golpe diplomático e econômico adicional para Moscou, que contava com a China para compensar as perdas de mercado na Europa. A dependência russa de Pequim está aumentando, mas a paciência chinesa parece estar se esgotando. Do ponto de vista geopolítico, estamos testemunhando uma reconfiguração fundamental do equilíbrio de poder na Europa Oriental. A narrativa de uma Rússia militarmente invencível está desmoronando. A incapacidade de Moscou de proteger sua própria infraestrutura crítica contra ataques ucranianos sustentados revela fraquezas estruturais profundas no aparato militar e de segurança russo. Isso tem implicações que vão muito além da guerra na Ucrânia, afetando cálculos estratégicos em todo o mundo. Para Putin, a situação é cada vez mais insustentável. A crise de combustível está alimentando descontentamento popular. As perdas militares continuam se acumulando. A economia está sob pressão crescente de sanções e perda de receitas de exportação.
E agora, a própria infraestrutura energética que financia o Estado russo está sendo sistematicamente destruída. Putin enfrenta escolhas cada vez mais difíceis. Escalar ainda mais a guerra arriscando confronto direto com a OTAN, buscar negociações de paz de uma posição enfraquecida, ou continuar o curso atual, esperando que o apoio ocidental à Ucrânia eventualmente diminua. A Ucrânia, por sua vez, está demonstrando uma resiliência e capacidade militar que surpreendeu até seus aliados mais otimistas. A transição de uma postura puramente defensiva para operações ofensivas profundas em território russo marca uma nova fase da guerra. Kiev está provando que pode não apenas resistir à agressão russa, mas também levar a luta ao agressor, impondo custos econômicos e militares que Moscou não pode sustentar indefinidamente. O que vemos hoje não é apenas uma guerra entre dois países, é um teste fundamental de diferentes modelos de poder militar e resiliência econômica. De um lado, uma potência nuclear tradicional com vastos recursos, mas sistemas obsoletos e corrupção endêmica. Do outro, uma nação menor, mas mais ágil, tecnologicamente adaptável e fortemente apoiada por aliados ocidentais. E neste momento, contra todas as expectativas iniciais, é a Ucrânia que está vencendo a guerra econômica e demonstrando superioridade tática. As próximas semanas serão cruciais. Com o inverno se aproximando, a crise de combustível na Rússia pode se intensificar dramaticamente. A Ucrânia provavelmente continuará sua campanha contra refinarias e infraestrutura energética russa. E o mundo observará para ver se Putin tem alguma resposta efetiva ou se a Rússia continuará sangrando economicamente enquanto sua máquina de guerra desacelera por falta de combustível. Esta é a realidade brutal da guerra moderna. Não são apenas tanques e soldados que decidem conflitos, são cadeias de suprimento, capacidade industrial e resiliência econômica. E nesta dimensão da guerra, a Rússia está perdendo de forma espetacular.